Aviões, um dos meios de transporte mais utilizados no mundo, muito pela questão de transportar grande quantidade de carga e percorrer grandes distâncias em intervalos de tempo consideráveis. Tais fatores contribuem para que as pessoas adotem esse meio de transporte. Estudiosos garantem que as chances de acidentes com aviões são mínimas, mais precisamente de 1 para cada 65 mil voos. Acidentes com vítimas fatais, esse número se expande, 1 para cada 345 mil voos. Apesar disso, a nossa história está manchada por diversos acidentes que envolveram diversas vítimas. A exemplo do que aconteceu com o voo 447. Eu, Cláudio Gabriel, juntamente com Ana Beatriz, Albier e Alexia, falaremos um pouco do que aconteceu com esse voo. Então, coloquem um cinto e embarque nessa história. Bom, eu vou falar um pouco sobre a contextualização e alguns acidentes que ocorreram antes do acidente com o voo 447. Como podemos saber, a empresa Air France é uma linha aérea francesa que foi fundada em 1933 e é a maior companhia aérea da França, que emprega hoje cerca de 84 mil funcionários e tem sua sede na capital da França, na cidade de Paris. Desse modo, podemos levar em consideração a geografia da cidade e podemos destacar que ela cresceu em volta do rio Sena, mas a maioria do seu território é amplo e podemos destacar uma parte que sim. Bom, podemos também destacar um pouco da economia francesa, pois ela possui um parque industrial muito diversificado que atua na fabricação de aviões, de peças no modo geral e ainda no ramo da alimentação. Além disso, sua indústria é bastante tecnológica e é sede de várias multinacionais. O turismo também é uma fonte de grande receita para o país, pois é um dos que mais tem turistas do mundo inteiro e gera bilhões de dólares para sua economia. Nesse contexto, podemos observar que existem condições socioeconômicas importantíssimas na cidade de Paris, que se converteu em uma das cidades mais importantes de todo o mundo ocidental, porque foi na capital da maior potência política e europeia, é um dos maiores centros da Europa e é a capital da arte e do lazer. Além disso, nota-se que Paris é a capital econômica e comercial da França, onde os negócios da bolsa e das finanças se concentram. A cidade abriga 2 aeroportos internacionais, o aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, e o segundo aeroporto mais movimentado da Europa, que é o aeroporto de Paris-Orly, sendo, portanto, uma região que favorece muito o crescimento da companhia aérea. Bom, com todas essas características socioculturais, socioeconômicas da cidade de Paris, fez com que a empresa Air France crescesse cada vez mais, apesar do turismo que havia dentro da cidade, apesar de todas as finanças e de todo o comércio que havia crescido naquela região. E podemos destacar que a empresa Air France, em 1956, era a maior companhia aérea que já existia. Mas podemos destacar 2 episódios que foram extremamente importantes para o crescimento da companhia e para haver algumas mudanças, que foi justamente o acidente que ocorreu em 3 de julho de 1962, com o voo 007. O avião estava decolando no aeroporto de Orly, de Paris, e estava inaugurando uma nova rota, que seria até a cidade de Nova York, a Atlântica. Iam no voo 132 pessoas, 120 eram passageiros que faleceram e 10 tripulantes que também faleceram e sobreviveram apenas 2 pessoas. Outro momento muito crucial e que houve uma importância muito grande até para ter algumas mudanças na parte técnica, na parte ética de toda aquela companhia, foi justamente quando ocorreu outro acidente, que foi em 1988,
com o voo 296, em que o avião ia decolar, mas não conseguiu adquirir a altura necessária para poder continuar o voo, então ele caiu sobre um bosque. Assim, após colidir com aquele bosque, houve uma grande explosão e um incidente. O voo ia composto de 136 pessoas. 3 pessoas morreram e 50 ficaram muito feridas. Assim, podemos observar que esses 2 acidentes e mais alguns que tiveram foi momentos muito difíceis para a empresa, para conseguir absorver toda aquela lacuna e todos aqueles processos que estavam sobre ela. Mas, infelizmente, em 2009 ocorreu o maior acidente da empresa Air France, que foi uma das maiores tragédias, que foi com o voo 447, que decolava do Rio de Janeiro e ia para a cidade de Paris e deixou 228 mortos. Ele caiu sobre o mar, sobre o Oceano Atlântico, e apesar da empresa ser considerada referência no aspecto de tecnologia da aviação, de inovação, houve uma bastante revolução entre todos, mesmo a empresa dizendo que não tinha negligência nenhuma, mas foi um caso muito específico e teve que ocorrer várias mudanças, vários processos. Foi um processo e até hoje estão nesses processos para saber realmente como foi. Então, para os familiares daquelas pessoas que estavam lá, eles não estavam entendendo, porque até então, para os técnicos também, a aviação, até então aquilo poderia ser até um ataque terrorista. Então, para eles, até naquele momento, eles não conseguiam entender. Então, com todo esse alvoroço, com todo mesmo esse sentimento, a empresa estava ali o tempo inteiro dando assistência aos familiares, após o acidente, depois, e quando foi em 2011, ainda nesse processo, o presidente da empresa, que na época era Pierre Henry, ele garantiu que o principal objetivo da empresa era buscar excelência em segurança, justamente pelos episódios que a empresa já havia passado. E para isso não se repetir e nem a empresa ficar com a imagem de todos esses acidentes que ocorreram. O acidente ocorreu no dia 31 de maio de 2009 e vitimou 228 pessoas. O voo 447 faria a rota Rio de Janeiro-Paris e assim partiu do aeroporto do Galeão às 7h30. Dentro da cabine estariam 3 personagens principais da nossa história: o Marc Dubois, o David Robert e o Cédric Bonin. Em viagens internacionais, geralmente são 3 pilotos, por causa da questão da distância e da necessidade de fazer rodízio entre eles. 4 minutos após a decolagem, o piloto automático foi ativado. Vale lembrar ainda que quanto mais combustível, mais difícil fica do avião subir. E que nas viagens internacionais, os aviões eles viajam sobre a costa brasileira até Natal, e de Natal eles fazem desvios para os seus respectivos destinos. Logo após passar por Natal, o Bonin demonstrava uma certa ansiedade de atravessar a ZCIT, a zona de convergência intertropical. O Dubois, porém, não estava nem aí, visto que ele já havia passado várias vezes por aquela rota. Em certo momento do voo, o Dubois solta uma piadinha, mais ou menos a 33 minutos do acidente. Ele solta uma piadinha para o Bonin e diz o seguinte: que agora era necessário que eles aprendessem a nadar. Ou seja, essa piada acabou se tornando uma tragédia, né? O Bonin, ele continuava apreensivo e ficava olhando insistentemente para os radares, principalmente pela questão da altitude. E ele vê a tempestade mais à frente e comenta com o Dubois. Porém, o Dubois meio que demonstra um certo desinteresse em relação ao assunto. 1 minuto depois, o Bonin fala que há uma tempestade vindo e o Dubois continua demonstrando desinteresse. Logo após, o Bonin comenta que a temperatura externa está muito alta
E o Dubois só responde Ele continua mostrando um certo desinteresse para as aflições de Bonan. Por volta de 10h51 da noite, começa a aparecer fogo de Santelmo na vista deles, indicando que uma tempestade elétrica estaria por vir. O Dubois diz que vai ser turbulento quando ele for dormir, ou seja, ele não estava nem aí para as aflições de Bonan. Às 10h56, o Dubois, que deveria ser o comandante do voo, pergunta qual dos pilotos irá fazer o pouso, ou seja, ele não estaria comandando realmente o voo, ele não estaria passando as decisões tomadas para os pilotos. Às 11 horas, o Robert chega na cabine e o Dubois pergunta para ele se ele dormiu bem, porém o Robert diz que dormiu mais ou menos. Logo após, o Dubois vai descansar e sai da cabine, e aí fica o Robert e o Bonan continua aflito, continua ansioso com relação à altitude e à tempestade. O Bonan fala até para o Robert que se caso tenha algum imprevisto, eles voltariam para Natal. Às 11h05, o Bonan verifica a temperatura e vê que não poderá subir. E aí ele chama a comissária e diz que haverá turbulência. Aí logo após ele diz à comissária que a chamará novamente assim que passar das ECIT. Há ainda uma certa preocupação por parte do Bonan. E ainda mais com a questão de que a temperatura externa estaria 13 graus acima da temperatura padrão para aquela altitude. Logo após, o Robert muda a configuração do radar para ver de forma mais nítida a questão das nuvens da tempestade. O Robert ele sugere que é melhor fazer o desvio da convergência pela esquerda, porém todos os voos geralmente faziam pela direita. E pouco tempo depois começam a ter ruídos na cabine e um forte cheiro toma conta do local. O Bonan pergunta o que é e o Robert diz que é ozônio, que é um gás característico de tempestades e de altas altitudes. Às 11h09, o Robert diz o seguinte: incrível como a temperatura está bastante quente lá fora. É importante citar que há colisões entre cristais de gelo com a fuselagem do avião. E aí o Bonan decide reduzir a velocidade do piloto automático para passar pela turbulência. Logo após, o Robert liga o sistema de antigelo e o Bonan pergunta se pode ligar a ignição. Porém, o Bonan não estava preparado para aquele voo. Ele toma uma decisão totalmente errada, assim como o Robert tomou de desviar pela esquerda. Um minuto depois, o piloto automático se desengata, pois perdeu os 3 tubos de pitot da aeronave. Que são ferramentas que calculam a velocidade de fluidos, como por exemplo o ar. Um minuto depois, com toda essa situação, a asa esquerda do avião dá uma leve inclinada e o Bonan puxa o side stick para trás e para a esquerda, com o intuito de corrigir o erro. Porém, com essa ação, ele acaba mudando um pouco a inclinação do avião. O Bonan ele nunca tinha passado por esse tipo de situação, nem mesmo nos treinamentos. Se ele já estava nervoso com a questão da tempestade da altitude, imagina agora tendo que pilotar o avião no manual, sem saber a velocidade do ar, pois perdeu os tubos de pitot, e com a tempestade e toda a turbulência do avião. Com os comandos errados, o A330 subiu muito acima da altitude máxima para aquele peso, e o Bonan, com todo o seu nervosismo, continuava puxando o side stick para trás. Um fator importante que poderia ter colaborado com a diminuição daquela situação, de toda aquela carga emocional, era a questão de desligar os alarmes que estavam a todo vapor, alarmes de falhas, de erros em si. O avião continua a subir, porém a velocidade cai, ocasionando na perda da sustentação aerodinâmica. E aí começa a soar alarme de stall. E os pilotos ficam se perguntando o que é aquilo. O Bonan, porém, ele continua puxando o side stick para trás, ocasionando um buffet. O que seria esse buffet? É quando a camada na massa de ar acima das asas ela se descola, ocasionando uma certa tremedeira. O avião, a partir daí, ele começa a cair com o nariz apontado para cima. E o Robert ainda continua sem entender o que está acontecendo. Nesse mesmo momento, 2 dos 3 tubos de pitot voltam a funcionar e o stand-by começa a aparecer informações erradas, o que acabou fazendo com que o Robert seguisse aquelas informações e transmitindo também para o Bonan. O Robert ele pensa que o avião está subindo, pois o nariz está com a ponta para cima, e pede para o Bonan baixar o nariz.
Porém, com toda aquela situação, o Bonan não entende a situação, ou seja, eles não estavam agindo mais de forma conjunta. O desespero tomou conta do local. O Robert decide chamar o Dubois de volta à cabine. E aí o Bonan ele puxa as manetes na posição de decolagem, já que ele percebeu que o avião estava descendo. Tal decisão, porém, só piora, visto que os motores fazendo força elevavam ainda mais o nariz do avião. O avião ele continuava caindo, porém ninguém sentia nada. O corpo não sentia aquela situação. O Dubois ele volta para a cabine e os pilotos falam somente que perderam o controle do avião. Só depois o Bonan diz que está puxando o side stick. E aí o Dubois manda ele parar com aquilo. Com isso o avião começa a ganhar velocidade. Porém o alarme de stall voltou a soar, o que apavorou o Bonan. E aí esse alarme ele deve ter levado o Bonan a puxar novamente o side stick para trás, o que ocasionou o trágico, infelizmente. O avião se chocou com a superfície do mar, apontando 15 graus para cima. 2 anos mais tarde, as caixas pretas foram encontradas e através de um alto investimento para tentar saber o que tinha ocorrido naquele dia do acidente. A 31 de maio de 2009, o Airbus A330 da Air France descola do Rio de Janeiro com destino a Paris. Eram 7h29 da noite, hora local. A bordo do voo AF447 estavam 12 tripulantes, sendo 3 pilotos e 216 passageiros. 3 horas e 15 minutos depois, a tripulação comunicou pela última vez com o controle aéreo brasileiro. Eles foram instruídos a manter o nível de voo 350, que corresponde à altitude de 10.700 metros. O voo começa a travessia do Oceano Atlântico. 20 minutos depois, o comandante, no controle desde o início do voo, acorda o copiloto que o substitui. Os 3 pilotos reúnem-se e o comandante diz aos outros que a pequena turbulência que acabaram de ver é a mesma que vão encontrar mais à frente. O comandante sai da cabine para descansar e deixa os 2 copilotos no comando. Logo depois, o piloto anuncia a entrada numa zona de turbulência. Em 2 minutos devemos entrar numa área onde vamos mover-nos um pouco mais. Devem ter cuidado. O avião faz então uma curva de 12 graus para a esquerda. A turbulência aumenta e a aeronave desacelera. Alguns minutos depois, o piloto automático e de autopropulsão são desativados, provavelmente por problemas nos sensores de velocidade. O piloto na função assume o comando. A aeronave começa a girar para a direita. O piloto reage, puxando-a para cima. O aviso de perda de altitude soa 2 vezes. A velocidade cai rapidamente de 500 para 110 km por hora. Tentando retomar o controle, o piloto sobe rapidamente, atingindo uma velocidade vertical de 2.000 metros por minuto e altitude de 11.400 metros. A trajetória já não é mais controlada pelos 2 pilotos, que tentam várias vezes chamar o comandante. O alarme de perda de altitude soa novamente. O piloto põe os motores no máximo e o avião alcança a sua altitude máxima. O comandante entra na cabine enquanto o avião cai e gira violentamente. Nos próximos segundos, a velocidade registada fica inválida e o alarme de perda de altitude para logo depois recomeçar, enquanto os copilotos lutam para controlar o avião. O alarme soa até o avião cair no mar às 2h15 da manhã. Os últimos dados mostram uma queda de 3.300 metros por minuto e velocidade de 200 km por hora no solo. A tragédia durou 3 minutos e 30 segundos. Olá pessoal, meu nome é Albier e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a análise do acidente Air France 447. De princípio, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, a gente vai analisar os fatores que ocasionaram o acidente. Eu, analisando bem e tendo em vista as pesquisas, análises feitas pelos pesquisadores, cientistas e até pelo governo, pude detectar, assim como eles, a presença de 2 fatores em principal, que foram os fatores técnicos e, sobretudo, os fatores humanos. O acidente que aconteceu em 2009 deixou muita gente intrigada. Até os próprios familiares das vítimas buscavam algumas respostas. E, em consequência das diversas análises, pesquisas, buscas, eles conseguiram detectar o seguinte. O primeiro fator, que foi um fator crucial, foi o congelamento dos tubos de pitot. O avião, que saía do Rio de Janeiro com destino a Paris, após pouco tempo de voo, entrou em contato com uma nuvem de cristais de gelo. Essa nuvem fez com que os tubos de pitot fossem congelados. Com isso, os pilotos não conseguiam mais medir a velocidade do avião,
até porque os tubos de pitot eram responsáveis por medir a velocidade e fazer com que o piloto automático funcionasse perfeitamente. Com o piloto automático desativado, o avião estava apenas em controle manual. Como nós já sabemos, os sistemas de voo são altamente sistematizados. Ali existia uma hierarquia. Existia o comandante, que era Marc Dubois, e os dois primeiros oficiais, que eram Pierre Bonin e David Robert. O real comandante Marc Dubois, no voo em si, não estava trabalhando como comandante, como piloto oficial, e sim como copiloto, pois quem estava pilotando o avião era Bonin, quem ainda tinha pouca experiência e buscava aprimorar os seus conhecimentos. Bonin, junto a seu outro colega, acordou Dubois, mas foi tarde demais. A primeira reação de Bonin durante o ocorrido foi levantar a ponta do avião, o que facilitou mais ainda na sua queda. Diante disso, nós podemos destacar aí os fatores, tanto o técnico, que foi o congelamento dos tubos de pitot, como o humano, que foi a atitude de Bonin diante do ocorrido. Não deixando de destacar também o fator organizacional. No caso, Marc Dubois, como verdadeiro capitão, devia estar preparado para uma situação como aquela. Também vale ressaltar que o governo sempre esteve presente, investiu bastante na busca de encontrar e entender melhor o caso. Falando agora de uma maneira geral, como em síntese, eu já falei dos principais fatores que acarretaram o acidente, vale ressaltar que já é confirmado que se um piloto experiente estivesse pilotando o avião, o acidente não teria acontecido, porque fatores como esse são relativamente normais. Ele poderia manter o avião e fazer com que tudo ocorresse bem. Nós podemos concluir que o fator humano se relacionou com a organização do trabalho. Nós sabemos que as empresas aéreas buscam um sistema de trabalho perfeito para que seus voos sejam seguros. Inclusive, o avião em questão é um dos modelos mais seguros do mundo. Problemas semelhantes com o ocorrido do voo 447 da Air France vêm sendo estudados e não são tão incomuns. Por isso, já afirmei, de acordo com as pesquisas, que o acidente poderia sim ter sido evitado. Voltando a falar do fator técnico, do entupimento dos tubos de pitot por conta da tempestade de gelo, são vários os estudos sobre o caso. Inclusive, existe um caso em específico de um engenheiro que perdeu sua filha e seu genro e durante os 10 anos seguintes estudou e aprimorou seus conhecimentos sobre o tubo de pitot. Estudos como o dele vão fazer que no futuro esses mecanismos estejam cada vez mais aprimorados e mais seguros. Então, pessoal, por aqui eu concluo minha fala sobre a análise do acidente Air France 447 e me despeço de vocês. Espero que todos tenham gostado e um abraço. A queda do Airbus A330 da Air France chocou o mundo, principalmente por se tratar de uma gigante da aviação e de um avião de última tecnologia. Após 2 anos de buscas e investigações, as caixas pretas foram encontradas e a partir daí foi possível determinar o que aconteceu e também propor melhorias para que acidentes como aquele não voltassem a se repetir. O BEA, órgão investigador da França, ele fez um relatório com 25 recomendações. Esse relatório ele foi divulgado em 2012 e, dentre todas as recomendações, estavam: foi proposto melhorias nos treinamentos de situações de crise e no simulador da Airbus, para que houvesse mais realismo nos treinamentos. Foi acrescentado também o treinamento manual para voos em altas altitudes, sem a proteção do piloto automático, visto que os pilotos do 447 eles não estavam preparados para lidar com situações como essa. Foi acrescentado também o treinamento sobre a mecânica de voo e o treinamento para situações com carga emocional elevada. E nesse treinamento, eles adicionaram um efeito surpresa para que os pilotos eles pudessem estar mais preparados quando tivessem que lidar com o inesperado. Outra recomendação foi que mudassem a lógica do sistema de controle das aeronaves. Proporam também que aumentassem o tempo que os localizadores das caixas pretas emitissem o sinal, a fim de ajudar nas investigações de possíveis acidentes. Mudaram também o processo de certificação dos aviões para voos de altas altitudes, visto que, na época, eles não mostravam o cenário real dessas situações. Uma recomendação importante é que pediram para que fosse modificado e definido melhor a função do piloto que fosse ocupar o lugar do comandante quando o mesmo se ausentasse, já que no voo 447, o comandante Marc Dubois,
ele, quando deixou a cabine, não definiu quem estaria no comando da aeronave e também não definiu bem as tarefas entre os seus copilotos. Foi recomendado também que houvesse a implementação de registradores de imagens para que fosse possível gravar o conjunto do painel de bordo em um momento de acidente. Pediram também que as autoridades elas liberassem a transmissão de dados de forma a colaborar com a localização em uma situação emergencial. Foi pedido também que houvesse a implementação de um sinal de emergência em tempo real quando qualquer anormalidade fosse detectada a bordo. O BEA também recomendou melhorias ao sistema de controle aéreo brasileiro para que fosse possível trocar dados e informações via satélite quando o avião estivesse no Oceano Atlântico. Pediram também que fosse implementado um plano de salvamento e resgate entre o Brasil e o Senegal, já que na época do acidente isso não existia. Uma modificação importante foi a recomendação que houvesse melhorias para que os fabricantes eles passassem mensagens de falhas que apontassem as causas dos problemas e não apenas as consequências, já que no acidente em questão, os pilotos eles não conseguiam entender o porquê do avião estar caindo, então eles não conseguiram lidar de forma adequada com a situação. Tendo dito isso, é possível perceber como esse acidente ele causou modificações na aviação como um todo. E ele repercute até hoje, visto que foi o pior acidente da companhia aérea francesa e matou 228 pessoas. Em maio deste ano, o Tribunal de Apelações de Paris ordenou que as empresas Airbus e Air France fossem acusadas por homicídio culposo, que é aquele quando há negligência, imprudência ou imperícia, por responsabilidades indiretas no acidente. Essa decisão ela reverte a de 2019, que alegava que não havia sido encontrada nenhuma falha defeituosa nem por parte da Airbus nem da Air France.